Agora falando um pouco mais em si sobre produto, na visão da seguradora, como que tá a estrutura do seguro de aeronáutica, assim? Ela é um produto obrigatório, padronizado, não padronizado? Cada seguradora consegue ter o seu produto específico? Ele é, sei lá, vem de fora? Como que é hoje? A gente tem o seguro reta, que, assim, é a maneira mais fácil de falar sobre isso. Eu gosto bastante de comparar com o DPVAT, que é o seguro obrigatório para as operações de aeronaves. Então, esse seguro é padronizado, Uhum, basicamente igual para todas as seguradoras, que todos os operadores precisam ter. uhum. E temos os seguros complementares, também fazendo uma comparação com o carro, para ficar, né, mais simples, você faz o DPVAT, mas também normalmente vai atrás de uma cobertura para o seu próprio patrimônio, que seria o casco para o Uhum, aeronáutico, e também o RC, que você pode ter, causar danos a terceiros. Uhum. Então, geralmente, essas coberturas casco e RC andam juntas, né, como seguro de carros, mas a gente tem toda uma cadeia também de RC, que é para os operadores da indústria de aviação. Então, pode ser aquela empresa que te leva no ônibus dentro do aeroporto até o Ah, avião, é mesmo? Isso entra dentro do do aeronáutico? aeronáutico. Tudo que Que é da bacana. indústria da aviação é RC aeronáutico. Tipo, e o seguro do aeroporto em si entra Também, no aeronáutico? isso também. Do aeroporto, de todo mundo que opera lá dentro. Tipo, se tiver É, um operador ali, aqueles caras com os negócios na pista e isso. se for atropelar Todo por um seguro carrinho daquele. aeronáutico. Uhum. Tudo que passar da área de segurança ali do raio-x, na verdade, é aeronáutico. Entendi. Caramba, O que não, tá fora seria um interessante. property da vida, assim. E geralmente eles têm até as duas apólices, porque você pode ter, por exemplo, uma empresa lá com um restaurante, uma lanchonete, Tá que ela bom. fica do lado de fora da segurança, só que ela acaba, às vezes, passando pela segurança para transportar para outro terminal. Então, às vezes, eles têm um veículo lá dentro. E esses carros que circulam em aeroporto, todos precisam ter seguro de RC. Senão o operador não consegue. Anualmente ele tem que renovar isso, senão ele perde a licença para operar no aeroporto. Não pode estar com um carro lá dentro sem o seguro de RC aeronáutico. Entendi. E até seguros de satélite, né, que não são tão comuns aqui no Brasil, mas existem. Tanto de lançamento, pode ter de lançamento, ou da órbita também. Entendi. Nossa. A gente vê muito hoje em dia lançamento de, né, empresas lá do Elon Musk soltando uma corrida vai espacial ali, China lançando, Estados Unidos lançando, aí o pessoal da Amazon. Isso tudo tem seguro para isso? Entra no aeronáutico? Olha, eu costumo dizer assim, tudo é segurável. Agora, Ah, uma um relação de apetite. custo, apetite, capacidade, franquias, né? Mas Aham, até os protótipos, sim. Por exemplo, quando é feita uma aeronave nova, aham. né? E existe um seguro, sim, para aquela aeronave específica, que geralmente custa mais caro do que uma aeronave já Sim, pronta, né? sim. Então, o aeronáutico tem realmente uma ramificação muito grande, Nossa, que a que gente não pensa no interessante. dia a dia, né? Porque normalmente você vai achar que são linhas aéreas. Mas o nosso dia a dia é muito mais. Ó, o Brasil hoje tem cerca de 20 mil aeronaves de aviação civil, né? Caramba. Sem ser militar. Dessas, menos de 1.000 são linhas aéreas. Então, Nossa. assim, o grande volume mesmo é a aviação geral, que a gente chama, experimental, né, ou particular, esse táxi aéreo, esse é o dia a dia. Além desses hangares que a gente falou, oficinas, que fazem RC dos produtos aeronáuticos, que a gente chama. É porque a gente pensa assim, quando vem, né? Seguro aeronáutico, sempre vai vir as companhias aéreas, É, né? Mas a Ah, a gente primeira tem coisa que vem na três, cabeça. quatro companhias aéreas, talvez senão o aqui. nosso trabalho estava tranquilo, né? Mas você tem uma gama muito grande aí de opções. E dentro dessa gama, você tem. Eu lembro que a gente conversou bastante com o Celestrino aqui também do Agrícola, né? Que enfim, tem bastante. Casos Polêmico. polêmicos, né? Dos É, aviãozinhos é, que rega lá, os negócios isso. lá. Mas você tem muitos táxis aéreos e a gente ouve falar muito de acidentes desses aviões de pequeno porte. Essa é uma preocupação do mercado também? Olha, eu tenho uma preocupação muito grande de falar em sinistros e brinco que aviação é um pouco parecida com futebol. Toda vez que Aham. acontece um acidente, aí aparece um monte de gente especialista já sabendo a causa, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, pelas Uhum. pessoas envolvidas. E também porque existe toda uma investigação muito séria por trás disso, por isso a aviação
é a indústria mais segura do mundo, justamente por essas, né, pela não punitividade, pelo método de investigação para prevenir novos acidentes. Isso é muito bacana. Isso é muito bom, assim, na aviação, né? E muito padronizada. Todos os países que você vai, uma linha aérea pousa porque usa a mesma padronização de sinalização, de aeroporto, né? Não consigo lembrar agora outra indústria que tenha esse padrão tão, né, uniforme. Mas então, assim, a gente, claro, usa estatística, né? Então, assim, de novo, tem uma relação de preço versus risco estatístico. Mas, assim, como eu vim da aviação, eu gosto de olhar tudo. Eu falo assim, não tem uma lista, assim, vermelha taxativa. Porque, assim, também eu faço muito essa comparação com o carro também para ficar mais simples. Você vai tentar, na estrada, passar com um carro 1.0, um caminhão? Geralmente não, né? Você tem que dar uma segurada. Então, assim, as aeronaves são feitas para diferentes operações. Se você respeitar o envelope de cada uma, isso é seguro, porque elas passaram por muitos testes e certificações. Então, mesmo as aeronaves mais simples são seguras para fazer o que elas foram desenvolvidas para fazer. Então, se você respeitar esse envelope de operação, né, enfim, de clima, essas aeronaves mais simples não têm instrumentos. Então, você não pode voar se você não está enxergando, diferente de uma aeronave de linha aérea. Então, assim, você não pode voar num lugar escuro que você não está vendo nada. Você vai voar diurno, tem que fazer manutenção. Então, se você seguir o padrão, tudo vai dar certo. Né? Claro, a gente tem ocorrências que independem do operador. A gente fala em gestão de pássaros, né? Isso é uma coisa que também acontece até com linha aérea. Não tem como você evitar totalmente, né? Tem algumas mitigações, mas tem fatores externos, gelo, esse tipo de coisa. Mas, aí, de novo, claro, um motor a pistão vai ser estatisticamente menos seguro que um motor a jato? Sim. Né? Então, é mais arriscado? Sim, mas, de novo, eu vou fazer a comparação né, de um Uno versus uma Porsche. Perfeito. Né? E tudo isso na subscrição é avaliado? Por exemplo, você deu um exemplo lá do gelo. Um outro exemplo que eu sempre... Eu morro de medo disso aí, né? Você vê pássaros em volta do aeroporto, assim, né? E se por acaso um avião, sei lá, entra no motor, tudo, isso é coberto? Existe uma cobertura para isso? Ou não, isso é um negócio excluído? Sei lá, eu daria. Existe, chama ingestão. Uma cobertura bem comum para motores, não só por pássaros, essa é a mais comum, mas um dos acidentes mais, infelizmente, trágicos da aviação com o Concorde, né, que foi ali fatal também para a indústria ali naquele momento. Não foi só isso, mas foi causado por uma ingestão de uma peça de uma aeronave que tinha passado na pista há um tempo atrás. Nossa. A gente chama de ingestão de objeto estranho, FOD, na aviação. Então, assim, pode ter ingestão de um objeto que foi lá largado na pista. Por isso que os aeroportos fazem uma inspeção regular na pista para ver se não tem detritos, né, que possam ser sugados por esses motores. Mas pássaro também acontece sim. A ingestão é coberta, basicamente o que as seguradoras e os resseguradores consideram é que tem que ser um evento súbito, né, então um evento identificável. Então essa questão do pássaro é claramente uma ingestão. Mas vamos supor, você tem uma aeronave que você opera numa região de praia, e aos poucos vai deteriorando a maresia, areia, e isso foi causando um dano no motor. Então, isso não é súbito e não é identificável como um evento. Foi uma depreciação ali, deterioração de um componente. Então, isso não é coberto porque é a deterioração do bem. Porque é uma coisa que você sabe que se ficar naquela região, com o tempo realmente ela vai se deteriorar. Então, meio que certo, né? Sim. E seguro não foi realmente feito para isso, né? E dentro das possibilidades de cobertura, né? Eu vou citar aqui o exemplo, não para falar que aconteceu isso, é só para desenhar a situação. Naquele início da cantora lá, eu esqueci o nome dela. Que ele vai, pega um fio, Sertanejo, cai num lago, imaginando que a situação esteja por conta da aeronave. Eu não estou falando que foi, eu não sei o que aconteceu, etc. Mas ali pega um fio, cai perto de um rio.
esses terceiros, né, o fio, o rio, numa situação ambiental, e também os passageiros que estão ali dentro, tudo isso são possibilidades de cobertura dentro do aeronáutico? Isso, é basicamente terceiros, né? Os danos que você pode causar numa propriedade de terceiros, até pessoas, eventualmente, no solo, né? Ah. E o ambiental também estaria dentro, pode ser... Tem algumas parte. exclusões, por exemplo, de contaminação. Tá bom. Tá? Então, vocês mencionaram, por exemplo, agrícola. Uhum. Né? Porque, assim, o princípio da operação aeronáutica é que o operador é responsável pela aeronave em si, pelos danos que ela causar ou de objetos que se desprendam dela. Ah. Então, assim, que até uma coisa, claro, vamos supor que caia só um pedaço da aeronave, enfim, que a aeronave continue, mas que caia o seguro da aeronave vai amparar isso também. Não precisa ter um acidente com a aeronave em si para você causar um dano a terceiro. Entendi. Você pode ter, até a gente falou de novo do RC de aeroportos. Eu falei do ônibus, né, que te leva pro avião. Sabe aquele lanche que você come? Se você passar mal, é um RC da operação ali de quem forneceu aquela comida. Então não precisa ter um acidente com a aeronave para ter danos a terceiros. Perfeito. Olha só. Os passageiros dentro do ônibus estão cobertos, então, para se uma freada brusca, o cara bater a cabeça Sim. e machucar e for pro hospital, isso tudo seria coberto pela... É tipo operações, assim, um RC operações, só que pro...